Olá Brasil, estamos de volta com mais uma edição do Endireitando com Raimundo Silva. Hoje, 17 de agosto de 2020, iremos trazer as principais informações do cenário político nacional. Vamos falar acerca do melhor momento do governo Jair Bolsonaro. A Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa onde o governo atravessa o seu melhor momento. Vamos tratar também do crescimento da popularidade do nosso presidente no Nordeste. Vamos falar o porquê do desespero da Rede Globo. Vamos entender tudo o que ocorreu nesse final de semana que se passou, para que você inicie a semana bastante informado. Voltaremos daqui a pouquinho. Até lá! Estamos de volta. Gente, meus amigos, para que a gente possa compreender o que aconteceu, o final de semana que se passou foi algo assim bombástico. A Folha de São Paulo, que sempre massacrou o presidente Bolsonaro com suas informações, ou pelo menos tentou massacrar, ela trouxe uma pesquisa e em alto e bom som colocou um letreiro gigantesco dizendo assim: o presidente Jair Bolsonaro está em seu melhor momento desde o início do seu governo. Vocês podem ver que, conforme aparece aqui, Folha de São Paulo falou isso, a gente já fica, como costumamos dizer, com o pé atrás. A Folha de São Paulo, ela é sempre muito tendenciosa no que fala, desde o começo é um inimigo declarado do presidente Jair Bolsonaro, e ela só traz essa informação agora porque não há mais como esconder. É algo que não tem mais como negar: o crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí, meus irmãos, é inegável. Vamos ler o que foi que a Folha de São Paulo escreveu. Vou ler para que você entenda. Eles colocaram assim: veja que puxa o crescimento da aprovação a Jair Bolsonaro, segundo pesquisa Datafolha. Rejeição do presidente cai 10 pontos desde junho. A aprovação é a melhor desde o início do mandato, revela novo levantamento. Eles não tiveram mais como esconder. Ele continuou a matéria dizendo: o presidente Jair Bolsonaro, que agora sem partido, está com melhor avaliação desde o governo, desde o início do seu mandato. Desde o início, Bolsonaro está na melhor avaliação. Segundo a Datafolha, 37% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, ante a 32% que eu achava nas pesquisas anteriores. Então nós temos hoje um crescimento de 32% para 37% para aqueles que entendem que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom. Essa pesquisa foi feita em 23 e 24 de junho de 2020. Mas acentuada foi ainda a queda na curva da rejeição. Eles trouxeram a pesquisa onde a rejeição caiu de 44% para 34%, os que achavam o presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo no mesmo período. E ainda tiveram aquele que consideraram o governo regular, que por sua vez também caíram de 27% para 23%. Meus amigos, nós estamos realmente atingindo o objetivo. O presidente Bolsonaro vem acertadamente tomando decisões e a popularidade vem crescendo, que assusta a esquerda. Ainda, a Folha de São Paulo continua dizendo: no intervalo de um ano, a aprovação entre as pessoas de 35 a 44 anos passou de 30% para 45%. Isso entre os que ganham até 2 salários mínimos. O salto também foi de 22% para 35%. Fala também entre os desempregados, que também houve um salto na aceitação de 18% para 36%. Entre os desempregados, dobrou. Quando você vê a aprovação de um presidente dobrar entre aqueles que estão desempregados, aí você tem isso como medida para as outras, digamos assim, os outros critérios de análise. Se o desempregado está vendo como ótimo, está vendo como crescente, está vendo como positivo, imagine as outras camadas da sociedade. O que é que acontece? O PT
insatisfeito com tudo isso, já não sabe mais o que fazer, esperava que o governo não desse certo, fez tudo o que podia para o governo não dar certo, tentou sabotar o governo de todas as maneiras, não conseguiu. Ele agora vem buscando, ele diz que precisamos retomar nossa militância para criar entre os jovens, os adolescentes, novos esquerdistas. PT, seu momento já passou, tiveram oportunidade e destruíram, acabaram, roubaram, desviaram. Então vocês agora, calados, ainda estão errados. Mas vamos seguir com aquele que vem aí disparando nos índices de análise positiva do seu governo, que é o nosso presidente Bolsonaro. Por outro lado, não poderia faltar a dona Rede Globo, né? Dona Rede Esgoto de televisão. E a Rede Globo, ela teve aí as verbas destinadas à publicidade, ela teve uma queda de aproximadamente 60%. As verbas do governo federal destinadas à Globo cai em média 60%. Isso criou um caos. Isso a Globo já vem aí em medidas desesperadoras, que eu considero um tiro no pé. Cada medida desesperadora, cada inverdade que ela traz em desfavor do nosso presidente, só deixa claro para o povo brasileiro o desserviço que a Globo sempre prestou à nossa sociedade. São vários os jornais pelo Brasil. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai ver que os jornais estão falando dessa queda, desse desespero da Rede Globo por conta da queda de quase 60% das verbas do governo destinadas às imprensas, destinadas aos canais de televisão. A Rede Globo, ela está aí agora em desespero total. Dando prosseguimento, outro fator a ser analisado é a questão do Covid-19 e as medidas adotadas para combate. Todo mundo sabe que foi esvaziado do presidente, esvaziado do governo federal, o poder de tomar decisões em relação aos estados e municípios para combate ao Covid. Isso foi algo que o STF providenciou com os interesses que nós sabemos quais são. E até eu posso afirmar em derrubar o presidente Bolsonaro. Ali no STF hoje nós temos um problema sério, precisa de uma mudança daqueles ministros urgentes. Aí você vai entender agora por que a Rede Globo, a falida Rede Globo, fez uma matéria dizendo que o presidente Bolsonaro é o principal responsável pelas 100 mil mortes no país por conta da Covid-19, o vírus chinês, os parceiros dos petistas no Brasil. Nem só dos petistas, nós temos aí Dória, Witzel, esse povo aí que anda trocando figurinhas com essas figuras chinesas. Aquele médico, o Drauzio Varela, da Rede Globo, vem dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi tímido nas medidas de combate ao Covid. Aquele mesmo médico que em outro momento dizia que a gripe era uma gripezinha e que você não deveria se preocupar. Por isso, deveriam seguir suas vidas normalmente. Hoje, ele vem a público de forma desavergonhada dizer que a culpa é do presidente Bolsonaro. Só que, Drauzio, 47% dos brasileiros entendem que a culpa não é do presidente, não foi do presidente. E nós aqui não estamos querendo buscar culpados, mas nós estamos querendo esclarecer quais aquelas figuras públicas que trabalharam contra o presidente e por conta disso 100 mil mortos no Brasil. STF esvazia os poderes do presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas a serem aplicadas no estado, nos estados e nos municípios. Os estados decretam um maluco, um louco isolamento horizontal. Economia sofre um grande impacto por isso. Os municípios seguem o caminho dos seus governadores e também embarca na mania do isolamento horizontal. O
O presidente destina verbas sem medir esforços. E o que se viu não foi a aplicação dessas verbas em relação ao combate. O que se viu foi as desfaçadas barreiras sanitárias que de nada serviram, a não ser como algo semelhando, que se assemelha a uma pistola medindo a temperatura. Você poderia estar com febre por vários fatores. Essas foram as medidas adotadas pela maioria dos prefeitos de todo o país. É uma clara demonstração de não saber ou de não querer lidar de fato com o problema. Então, meus amigos, essas são as informações mais quentinhas do final de semana. Outra informação importante é a possível volta do nosso presidente ao PSL. O presidente não descartou em uma das suas lives, falou inclusive que tinham 3 partidos interessados em que ele fosse fazer parte, mas ele não disse qual, mas também não descartou a volta ao PSL, que é uma medida positiva, é uma medida que vem fortalecer o seu governo, vem fortalecer a implementação das suas pautas, principalmente a reforma administrativa e a reforma tributária. Ele também trocou o seu líder na Câmara, trocou o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, pelo deputado Ricardo Barros, do PR do Paraná. Foi uma das importantes medidas adotada pelo presidente, até porque ele precisa de governabilidade. E esse novo líder na Câmara tem trazido resultados positivos para o governo Jair Bolsonaro. Por fim, o PT, insatisfeito com isso tudo, vem gritando, uivando, berrando nas redes sociais que precisa criar metodologias para desgastar o governo. Veja aí o que eles falam, que o governo cresceu desordenadamente, que o governo precisa ser combatido. Na verdade, eles querem combater o país. Esse partido dos terroristas, eles nunca pensaram no país, mas sempre nos seus interesses, nos interesses de Nicolás Maduro, nos interesses da família de Fidel Castro. Então, a Rede Globo de televisão, que eu chamo de Rede Esgoto de televisão, o Partido dos Trabalhadores, que eu também chamo de Partido dos Terroristas, estão em seus momentos finais. E o presidente Bolsonaro vem, como jovem costuma dizer, surfando na crista da onda. Essas foram as informações da semana que se findou e traremos informações da semana que vem se iniciando, informações essas na íntegra, sem qualquer tipo de fake news. Um abraço e até a próxima.